Oi, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando de adolescência, assim como no vídeo anterior. Só que eu queria refletir um pouquinho com vocês hoje sobre o sofrimento na adolescência. Como que a gente identifica se os nossos filhos estão dentro de uma oscilação normal de humor, que é próprio da adolescência, como a gente viu no vídeo anterior, ou se ele está sofrendo de fato e precisa de ajuda, ou da nossa ajuda, ou de uma ajuda profissional, tá bom? Vamos pensar em algumas coisinhas e ver como que a gente pode identificar esse sofrimento dos nossos filhos. Vamos lá? Antes da gente começar o tema específico do sofrimento na adolescência, eu queria te convidar para a gente fazer um passeio, uma volta ao nosso passado, uma volta à história da nossa infância, da nossa adolescência, da relação que a gente teve com os nossos pais quando a gente era pititico ainda. E para refletir também, essa volta ao passado vai servir para a gente poder conversar nessa viagem sobre quais são os modelos de educação que estão presentes na relação hoje com os nossos filhos. Isso é extremamente importante para a gente definir e para a gente entender por que os nossos filhos agem de determinadas maneiras e que a gente precisa pensar sobre isso com relação ao sofrimento. Vamos lá? O trem está partindo. Primeira parada da nossa viagem ao passado, nossa infância, vai ser naquele quartinho, naquele porão lá de casa, onde ficaram guardados os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Por que isso? A gente desaprendeu, a nossa geração, essa geração de pais que nasceu na década de 70, na década de 80, desaprendeu a identificar o que sentia e o que queria, tá? Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o modelo de educação que os nossos pais usavam e que a gente repete muitas vezes com os nossos filhos, ele tinha alguns modos de funcionamento que levou a gente a não olhar mais para o que a gente sentia ao longo do nosso desenvolvimento, tá? Exemplos. Quando a gente tinha uma briga com algum amiguinho, alguma coisa, e chorava e ia chorando para casa, era comum que a mãe, o pai falasse assim: ah, bobagem, depois tudo se resolve, ih, imagina, amanhã vocês vão estar brincando de novo, né? Ou era muito comum a gente ouvir assim: ah, para com isso, criança não tem querer, você está achando que tem que comer muito arroz e feijão para querer alguma coisa na vida, né? Ou quando a gente estava frustrado, ou quando a gente, enfim, qualquer situação, era medo, por exemplo. Se a gente tivesse com medo à noite para dormir, era muito comum a gente ouvir: dorme, dorme, não tem nada aí, para de bobeira, dorme. Né? Alguns pais e algumas mães até tinham a prática de sentar do lado, né, da cama para ver se você conseguia dormir de novo depois de um pesadelo, mas sempre desconsiderando aquilo que você estava sentindo. Para de bobeira, fecha o olho e dorme, vai, isso daí já vai passar. Tá? Então, esse tipo de relação, esse tipo de ação dos nossos pais fez com que a gente entendesse que não vale, né, aquilo não era importante, olhar para aquilo não era importante. E a gente foi crescendo dessa forma. E a gente parou de olhar. A gente continuou chorando, a gente continuou reclamando, mas sem identificar o que a gente sentia de fato, né? Quando a gente passava por alguma situação. E isso a gente trouxe até a vida adulta. Então guarda essa questão, né, dessa falta que a gente tem na vida adulta de olhar para aquilo que a gente sente, nomear aquilo que a gente sente, e porque vai ser importante para a gente entender lá a questão do sofrimento dos nossos filhos hoje, tá bom? Outra questão que eu queria conversar um pouquinho com vocês, que tem ligação direta com essa questão do sofrimento na adolescência, é a questão do modelo de educação e do que é considerado sucesso na educação dos filhos. Isso era verdade absoluta para as gerações
de pais hoje, né? Como eu disse, quem nasceu lá na década de 70, década de 80, mas hoje ainda é muito presente em muitas famílias esse pensamento, tá? Com relação à educação dos filhos. Ou seja, quando você viu uma família, e se a gente avalia com esse pensamento tradicional, quando você olha uma família com os pais, os filhos, e aquelas crianças estão todas sentadinhas, quietinhas, limpinhas, bonitinhas, é muito comum que as pessoas falem assim: olha que beleza, nossa, seus filhos são ótimos, tão obedientes, né? Você tá de parabéns. Isso é muito significativo, isso está muito na nossa memória. E a gente resgata isso o tempo todo na nossa relação com os nossos filhos, essa fórmula de sucesso, que o resultado desta fórmula tem que ser obediência, tem que ser o filho que não dá trabalho. A gente vai conversar mais sobre isso em outros vídeos, mas por que eu trouxe isso aqui hoje para a gente conversar? Uma criança que cresce ouvindo, a gente fazer uma análise de outras crianças, né? Olha que belezinha, ele é tão bonzinho, tão obediente, né? Ou até comparar, né? Às vezes a gente compara, poxa, você tá terrível hoje, viu? Você vê o teu primo como ficou bonzinho lá no restaurante e você tá terrível, não para quieto, caramba, não podia ficar um pouquinho igual ele, né? Ou quando os nossos filhos vão visitar algum amiguinho e que no caminho a gente vai assim: olha, você obedece, viu? Obedece a tia lá, a mãe do amiguinho, você se comporta, não faça malcriação, fique bem bonzinho, porque senão nunca mais ninguém vai te convidar para ir na casa dele, né? Então, qual que é a ideia que a gente está desenhando na cabeça dessa criança? É exatamente aqui o esperado, né? O esperado por todos os adultos é um filho ou uma criança que seja obediente, não faça bagunça, não faça sujeira e principalmente que não atrapalhe os adultos, tá? Então isso é muito forte na nossa evolução, na nossa educação, e ainda é muito comum que a gente resgate isso na relação com os nossos filhos, que a gente passe isso para eles, tá? Então a segunda questão que eu gostaria que vocês guardassem aqui, para a gente amarrar tudo lá na frente, além dessa dificuldade da gente identificar e nomear os sentimentos, é essa questão do quanto é importante para as pessoas, para os pais, para a cultura de um modo geral, para a sociedade de um modo geral, que as crianças sejam obedientes, não deem trabalho, né, não atrapalhem os adultos. Tá? Guardem essas duas questões para a gente pensar. Bom, vocês devem estar pensando assim: se eu não vou educar o meu filho para me obedecer, então eu libero geral? Não, não é isso não. Na verdade, eu estou falando de uma obediência severa, aquela obediência no sentido de que a criança não pode argumentar, de que a criança não pode desejar, a criança não tem as suas necessidades, a criança simplesmente deve obedecer aquilo que o adulto falar, independente de como ela se sente em relação àquilo. Então, assim, o respeito é fundamental. Aqui a gente está baseando uma proposta de educação que está pautada no respeito entre pais e filhos. E qual é a diferença entre o respeito e a obediência? Justamente quando a gente busca o respeito, a gente respeita aquela criança, dá esse respeito como modelo, diz para ela como que a gente se sente em relação aos comportamentos que ela está tendo, né? E também permite que ela fale sobre o que ela está sentindo com relação aos nossos comportamentos, a como a gente se relaciona com ela. Então é uma troca respeitosa para que todo mundo fique bem. Mas nós adultos, nós pais, nós temos a obrigação de estabelecer um limite
Porque essa criança está em formação, então ela não consegue julgar e ela não consegue decidir de fato o que é mais seguro, o que é melhor naquele momento para ela. Mas ela pode sim se expressar. Então, quando a gente fala de obediência cega, a gente fala desse impedimento da expressão da criança, daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente. Tá? Então é essa a diferença. No próximo vídeo a gente vai falar sobre essa questão da relação com os limites, nessa proposta de educação mais respeitosa, tá? Não vou me alongar muito aqui, porque senão a gente não consegue tratar do tema específico de hoje, tá? Bom, a gente fez a nossa viagem lá de trem para nossa infância, olhamos o nosso quartinho, o nosso sótão, onde ficou guardados nossos sentimentos, revisitamos as situações que nós vivemos e agora, quando a gente pega o trem de volta e chega agora nos tempos atuais e na nossa condição de pai e de mãe, a gente identifica o quanto a gente repete esses modelos, o quanto a gente resgata isso e interage com nossos filhos, se relaciona com os nossos filhos da mesma forma como os nossos pais se relacionavam com a gente. Então a gente pode inferir que os nossos filhos também podem ter aí uma dificuldade de identificar aquilo que eles estão sentindo. E também os nossos filhos podem ter um registro de que para ser amado, eles têm que ser bonzinhos, obedientes, não pode atrapalhar, né? Sabe como a gente fala, né? Quando vai na casa do amiguinho, não atrapalha a tia, senão ela não te convida mais para ir lá. Então, esse registro pode ter ficado inserido ali na memória dos nossos filhos, tá? E aí chega a adolescência. Chega a adolescência e ele vai mudando a sua forma de se relacionar com o mundo e principalmente da forma como ele se relaciona com os pais. A gente já falou no vídeo anterior que dos determinantes da adolescência, uma das características mais importantes na adolescência é a diferenciação desse adolescente dos pais. Por quê? Porque é no processo da adolescência, enquanto ele está passando por essa etapa para chegar à vida adulta, que ele vai construindo a sua identidade enquanto indivíduo, diferente dos pais, né? Então, é normal que ele comece a olhar para esses pais e questionar uma série de coisas. Questionar o comportamento, questionar as crenças desses pais, enfim, é extremamente comum isso. Outra característica muito comum é a questão da oscilação do humor, que a gente também já falou no vídeo anterior. Então, eles vêm como se fosse um tsunami de emoções, assim, no mesmo dia, às vezes eles visitam uma tristeza e uma euforia intensa, né? Que não é comum na vida adulta. Gente adulto, a gente já não tem tanto esse tsunami de emoção, né? E na adolescência é muito comum, tá? E o controle dessas emoções, né? Como que ele vai controlar os impulsos na relação com as pessoas, né? Como que ele controla a raiva que ele está sentindo, como ele controla a tristeza que ele está sentindo, a frustração, mesmo sem saber nomear. Então, se ele não sabe nomear, como que ele vai te dizer? Né? Hoje eu estou extremamente frustrado, tá? Isso que você falou me deixou triste. Não, ele simplesmente grita, ele bate a porta na tua cara, tá? Porque ele não aprendeu a nomear, não aprendeu a lidar com isso, tá? Então, aqui a gente chega num conjunto que é como que essa criança foi registrando esta questão de lidar com aquilo que ela sentia
e como que ela foi registrando o que é ser um indivíduo adequado, né, para ser amado pelos outros. E aí ela chega na adolescência com todo esse tsunami de emoção e desse controle das emoções e dos impulsos que não é bem feito, dessa necessidade de questionamento dos pais e dos outros adultos de referência, junta tudo isso. E o que será que vai dar? Né? Então, aí que a gente vai entrar, vai juntar todo esse bolo, que são as características normais da adolescência, juntando com algumas questões que foram registradas ao longo da infância e que continuam sendo registradas e validadas aí na adolescência. E quando surgem os sofrimentos, como que esse adolescente vai olhar para esse sofrimento? Então é aí que a gente vai entrar especificamente nesse tema do vídeo de hoje, tá bom? Bom, agora eu queria que a gente olhasse especificamente para o sofrimento desse adolescente, tá? Para os nossos adolescentes, para os nossos filhos que estão em casa. Como que a gente identifica o que está acontecendo com eles de fato, tá? A gente sabe que o sofrimento, ele é parte integrante da vida de qualquer ser humano, né? E assim como na adolescência. Então, eu gostaria primeiro que a gente conseguisse visualizar que existem dois blocos de sofrimento, digamos assim, que a gente pode conseguir encaixar o sofrimento humano, de um modo geral, e do adolescente também, em dois grandes blocos. O primeiro eu chamei de sofrimento eventual, sofrimento emocional eventual, que é aquele que é decorrente de alguma situação específica, tá? Briguei com a namorada, briguei com o namorado, briguei com uma amiga, fui mal numa prova, briguei com meu pai, com a minha mãe, enfim, qualquer situação, eu perdi alguém importante, tá? Estou longe dos meus amigos agora na pandemia. São situações pontuais, mas que esse adolescente entrar num sofrimento muito importante, muito intenso, mas que ao longo de um certo tempo, que não dá pra gente dizer qual é, né? Porque aí tem o tempo de cada um, mas a gente vai percebendo que é como se essa onda fosse perdendo a intensidade ao longo do tempo. Tá? Ela não toma uma dimensão no tempo aí que ela se prolonga tanto assim, tá? E você consegue identificar que aquele sofrimento tem relação direta com aquele fato, tá? Agora, tem um outro quadro, que é um quadro que ele pode ser agravado pelas situações específicas, né? A briga com o namorado, a briga com os pais, a pandemia, mas que ele já vinha acontecendo há um tempo e que a gente consegue olhar para trás e perceber que esse adolescente não estava bem, já vinha com algumas demonstrações em seus comportamentos, na forma de agir, de que ele já não estava bem há um tempo e que esse não estar bem não tem relação direta com nenhum evento. Tá? Então isso que é importante. Que é o bloco de sofrimento emocional que eu estou chamando de urgência, que é aquele que ele tem uma duração maior, que ele não tem relação direta com nenhum quadro, nenhum evento específico, nenhuma situação específica, mas que ele pode sim ser agravado, ser intensificado diante dessas situações, que ele dura um tempo e que principalmente ao longo do tempo ele vai interferindo nas atividades básicas desse adolescente, tá? Como as atividades de autocuidado, as atividades escolares, as atividades de relacionamento. Então, e começam a surgir alguns comportamentos como excesso de irritabilidade, como cansaço excessivo, como ou uma sonolência intensa ou insônia, né? Então são os extremos
do comportamento normal de sono. E ele pode ter, inclusive, alguns sinais físicos que compõem esse quadro. Então, dor de cabeça intensa, náusea, tem alguns que têm muita dor de estômago, tá? Então, algumas questões físicas que também não estão ligadas a nenhum quadro de doença específica ou não está ligado a nada que comeu e que ele vem se repetindo ao longo do tempo. Então, nesse caso, esse adolescente que tem as suas funções diárias afetadas, que pode ter algum sinal do funcionamento do organismo dando problema e que tem alguns comportamentos extremados. Claro que a gente sabe que o controle das emoções é difícil na adolescência, a gente não pode perder isso, mas eu estou dizendo que isso está presente durante um tempo mais estendido, tá? Este adolescente precisa de atenção imediata, tá? Então, vamos ficar com a ideia desses dois blocos, da urgência e da emergência, para a gente poder pensar como que a gente vai agir com os nossos filhos, tá? Bom, como que a gente ajuda os nossos filhos adolescentes, de um modo geral, a lidar com o sofrimento psicológico, tá? O único caminho, e aí é o único caminho mesmo, gente, não tem outro, é a gente estabelecer uma conexão real com os nossos filhos. O que é isso? É a gente estabelecer uma prática de contato com os nossos filhos, de escuta, e uma escuta que não julga, tá? Não é uma escuta assim, senta aí, vamos conversar um pouquinho. Aí o adolescente começa a falar, você fala assim, mas também com essa preguiça que você tá, né? Não dá, você não vai conseguir terminar nunca. Mas também, né, com essa tua postura. Isso é uma escuta julgadora. E é muito difícil a gente sair desse lugar, muito difícil. Eu faço um exercício diário para sair desse lugar. Mesmo estudando sobre educação positiva, sobre práticas respeitosas de relacionamento com os filhos, eu faço um esforço diário para não entrar neste caminho dessa escuta que julga, tá? E se a gente resgatar as características comuns da adolescência, que é essa necessidade de se estabelecer como um indivíduo autônomo, independente dos pais, independente da figura, né, do modelo desse pai e dessa mãe. Se esse pai e essa mãe entra nessa relação como juiz, como julgador, a probabilidade de ter um ruído enorme é gigantesca, tá? Então, essa escuta que eu tô propondo para vocês é uma escuta real, e é uma escuta que pode partir do relato de como vocês estão se sentindo. Então vocês podem chegar para o filho de vocês e falar assim, nossa, hoje eu tô tão triste com essa situação de não poder ir para o trabalho, de ter que ficar em casa, de ter que trabalhar daqui, longe dos meus colegas. E para você, como que tá isso? Né? Ou uma escuta que parta da demonstração de que vocês estão de fato interessados naquilo que eles estão sentindo, que eles nem sabem às vezes nomear, né? Então, chegar para o teu filho e falar assim, olha, eu tô percebendo que você anda, não sei, parece que você tá cansado, um pouco triste. Como que você tá? Você não quer contar um pouquinho para mim o que tá acontecendo? Tá? Então, esses são exemplos de como que a gente se coloca disponível para os nossos filhos. Isso é extremamente importante, tá? E quando ele começar a falar, mesmo que aquilo que ele fale para você não for aquilo que você gostaria que ele estivesse sentindo, lembre que aquela é a história dele, não a tua, tá? Porque aí a gente
pensando nisso, a gente desliga um pouquinho esse modo julgador, tá? Então, se ele conseguir te contar alguma coisa, escuta. Escuta e considere, fala, nossa, deve estar difícil para você mesmo. Como será que eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar. E se você não souber como fazer, fala isso para ele. Fala, eu queria tanto te ajudar, mas eu não sei como. Hoje, o que eu posso te dar é um abraço. Você conta comigo, se você souber como eu posso te ajudar, me fala que eu quero mesmo te ajudar, tá? Isso é extremamente importante. Então assim você ajuda a corrigir aquela falha, lembra? Que a gente tem tanto, que é não saber dizer o que a gente está sentindo. E aos poucos vocês vão construindo isso junto. Isso é extremamente importante. E sabe como que a gente faz isso de uma forma mais genuína, de uma forma mais real? Desmistificando a ideia que a gente tem na gente, que toda mãe, todo pai tem. Procura dentro de você onde que tá essa tua caixinha aí nos teus sentimentos, onde tá aquele álbum que você fez na tua cabeça antes do teu filho nascer, do que é o filho perfeito. Todo mundo tem, todo pai e toda mãe tem uma expectativa do que é o filho que deu certo, o filho que eu coloquei no caminho correto. O que a gente espera dessa criança? E na verdade, e dessa criança, desse adolescente, e na verdade, a gente tem que esperar que eles cresçam bem, que eles sejam, que eles saibam lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos, para que eles fiquem bem e para que eles saibam, inclusive, a lidar com o sofrimento, que eles criem habilidade para isso. Mas eles vão ser aquilo que eles conseguirem ser, porque eles são diferentes de nós. Eles são indivíduos diferentes do pai e da mãe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para os nossos filhos como eles são de fato. Olhar para aquilo que eles estão sentindo de fato. E não para aquilo que a gente gostaria que eles sentissem. Tá? Então, resumindo isso tudo que eu falei agora, a única fórmula possível é: conecte-se com o seu filho. Estabeleça tempos e não precisa programar. Você pode bater na porta do quarto dele, entrar e falar assim: filho, vamos conversar um pouquinho? Eu tô me sentindo assim, eu tô achando que você não tá bem por causa disso, disso, disso. Conta um pouquinho como você se sente. E não vai ser no primeiro dia que ele vai se abrir, tá? Sabe por que ele não vai se abrir muitas vezes? Porque lembra que a gente falou que a gente contou para os nossos filhos, desde quando eles eram muito pequenininhos, de que para ser amado eles deviam ser obedientes e não podiam dar trabalho? Então, é aí que a gente vai ter, é essa barreira que a gente vai ter que ultrapassar. Porque se eles cresceram entendendo que eles não poderiam dar trabalho, quando eles estão sofrendo, eles sentem que eles estão no lugar errado, que eles não estão no lugar daquele filho que deu certo e que o problema deles vai atrapalhar a tua vida, que você vai ter que parar a tua vida para ajudá-lo nesse momento de dificuldade. Então, a gente tem que ter muito claro isso, que muitas vezes os nossos filhos não contam pra gente o que eles sentem, porque eles não querem nos atrapalhar, porque eles entenderam, a gente ensinou direitinho e ficou registrado isso neles, que eles não podem dar trabalho e que eles devem ser obedientes para ser amados. Então a gente precisa dizer para eles que tá tudo bem não se sentir bem, tá tudo bem sofrer, tá? E que você tá disposta a enfrentar qualquer coisa ou disposto a enfrentar qualquer coisa com o seu filho. Então isso tem que ficar muito claro para você e para ele, tá bom? Então uma boa escuta, sem julgamento, abrir os sentimentos dos dois lados e construir isso, porque às vezes não vai ser num primeiro momento, mas se ele sentir confiança, ele vai caminhar nesse terreno, tá? Então essa é a ideia. Desconstrua o filho perfeito e escute o teu filho, sem julgar. Essa é a fórmula, ok?
eu não poderia terminar esse vídeo sem te dizer uma questão extremamente importante. Pai e mãe não são super-heróis. Pai e mãe também sofrem, pai e mãe também têm limitações. Então, se você achar que você não está bem, que você não consegue lidar com o sofrimento do seu filho, diga isso para ele. Diz para ele que você também não está bem, mas que vocês dois podem encontrar um caminho juntos, tá? Não deixe de fazer essa conexão com o teu filho. E procure ajuda se você não se sentir fortalecido para fazer isso. Dê a mão para ele, procure ajuda para você, para ele, mas estabeleça essa conexão. E se você também achar que o seu filho está bem, que ele não precisa de ajuda, não deixe para amanhã para estabelecer essa conexão e para ensiná-lo esse caminho seguro de te procurar, de poder dizer para você o que ele está sentindo e ensiná-lo a nomear, identificar o que ele está sentindo, tá? E também ensinar para o seu filho e para você mesmo que o sofrimento faz parte do pacote de ser um indivíduo, de ser humano e de não ser simplesmente um abajur, né? Por sermos humanos, o sofrimento veio no pacote. Então a gente vai sofrer sim, ao longo de toda uma vida, vão ter várias instâncias de sofrimento. E tudo bem, né? O importante é que a gente entenda o que está acontecendo com a gente, consiga identificar, consiga procurar ajuda quando a gente não conseguir fazer sozinho, tá? Para que esse percurso seja o menos impactante possível, tá? Então, é extremamente importante você estabelecer essa conexão com seu filho para identificar, para ajudá-lo na identificação. E se por um acaso ele tiver nesse segundo grupo, que é o grupo da urgência, entenda que isso é uma condição do percurso dele e que você pode dar as mãos para ajudá-lo e deve, mas que você não deve nunca se colocar no lugar de culpado pela situação pela qual teu filho está passando, tá? Você é aquele que vai ajudá-lo nesse caminho e que vai cuidar do teu sofrimento junto com o sofrimento dele. Mas nunca, nunca se coloque no lugar de culpado, tá bom? Pense nisso sempre. Cuide de você para você poder, de fato, ajudar o seu filho a se cuidar e aprender a se cuidar para o resto da vida, porque a gente precisa a vida inteira aprender e aprender e aprender a se cuidar, tá bom? Então, conte comigo, assim como o teu filho pode contar com você e você com ele, porque numa rede a gente fica mais fortalecido, né? Juntos somos sempre mais fortes, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem e trilhem esse caminho do respeito e da conexão, porque com certeza os resultados vão ser bem mais tranquilos, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo!